Olá, tudo bem? Como é bom estar com vocês mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Esse é o projeto ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca. Como é bom estar com vocês. Bem, pedimos sempre para aqueles amigos que ainda não fizeram sua inscrição que o façam. Dê um joinha e compartilhe o vídeo para que nós possamos todos os dias levar boas mensagens aos nossos amigos. Bom, estamos começando um novo trimestre da lição da Escola Sabatina, onde nesse novo trimestre nós vamos estar estudando sobre o livro de Hebreus, né? E essa é a primeira semana, hoje são 28 de dezembro, e essa semana o título que nós estaremos estudando fala sobre a carta aos Hebreus e a nós também. E o verso áureo eu achei muito interessante, porque ele diz o seguinte, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance o quê? Alcance a promessa, aquela promessa que Deus nos faz, né? Então nós precisamos perseverar para alcançar essa promessa. E hoje, dia 28, o estudo vem falando sobre mal-estar, né? Mal-estar, o que seria um mal-estar? Geralmente é quando você não se sente bem, quando você tem uma situação desagradável, como quando você é rejeitado, é perseguido e você tem aquele incômodo contigo. E a lição de hoje vem falando sobre isso, sobre mal-estar. E aqui vem dizendo que os hebreus tiveram êxito em manter a fé e o compromisso com Cristo. Mas isso teve um preço. Eles foram rejeitados por isso, eles foram perseguidos por terem escolhido manter a fé em Cristo. E eles lutaram e saíram vitoriosos, mas saíram dali muito cansados. Alguns foram presos, alguns estavam na prisão, outros estavam psicologicamente muito abalados, ou seja, todo esse mal-estar causado devido à perseguição e à rejeição que eles sofreram, estava afetando cada um deles. E a lição vem falando que os cristãos lá, eles continuaram com as mesmas dificuldades. Eles tiveram ataques verbais, eles tiveram ataque à sua própria honra. Imagine quando você... o famoso bullying, né, que hoje está assim bem forte, né, nos nossos dias, né? É horrível quando você sofre bullying, quando você fica sendo assim o alvo de chacota de outra pessoa. Imagine o povo naquele tempo ser chacota de várias pessoas, ou seja, e chacotas daquelas bem firmes, né, onde levavam alguns até à prisão. E mais abaixo vem falando também de Elias. Nós sabemos que Elias, né, ele tremendo, né? Quando ele esteve lá enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo, nossa, aquilo ali foi uma demonstração de fé enorme, grandíssima. Mas depois que tudo aconteceu, Elias também teve seu momento de mal-estar. Ele também não se sentiu bem. Por quê? Quando nós vamos lá em 2 Reis 19... capítulo de 1 a 4, nós sabemos que Jezabel não ficou nada feliz com o que aconteceu lá. E o que ela fez? Ela diz o seguinte, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que queria a sua vida. E ele começou a ser perseguido. E isso começou a incomodá-lo. A ponto de, no final do versículo 4 aqui, de 1 Reis 19, Elias dizer o seguinte, e pediu Elias a sua própria morte. E ele disse assim, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Então o mal-estar dele estava grande, o mal-estar dele estava incomodando muito. Mas aí nós vemos aqui na lição que diz o seguinte, havia sido exaltado no monte Pisga, Elias. Agora ele estava no vale. Enquanto esteve sob a inspiração do Onipotente, do nosso Deus, ele estava bem assim, animado, apesar das consequências, apesar de Jezabel estar falando bastante coisa, ele estava firme. Mas a partir do momento que ele desviou um pouco o olhar de Cristo, ele começou a se sentir mal, ele começou a ter esse mal-estar que nós estamos falando, né? E isso tomou e encheu ele de desânimo. E o que aconteceu? Aparentemente, ele estava muito assim, temeroso, porque aquela ímpia mulher estava ferozmente querendo tragar a sua vida. E ele não estava conseguindo lidar muito bem com isso. Então, aqui na lição vem dizendo o seguinte, que nós não podemos perder a esperança e a fé em Deus. Nós temos que ter a confiança de que Cristo irá
nos ajudar e Ele vai nos ajudar a sair desse mal-estar, dessa situação que muitas vezes acontece. Ele havia sido grandemente exaltado e a reação dele foi terrível ao perceber que ele estava sendo assim, né, perseguido por essa mulher ímpia de Jezabel, né? Então, ele esqueceu-se de Deus, ele fugia cada vez mais, até que se encontrou num árido deserto sozinho. Mas ali, depois ele se reencontrou, se recompôs, e aí as coisas começaram a entrar nos eixos de novo. Então, aqui fica um exemplo para nós. Sempre que tivermos o mal-estar, jamais vamos nos afastar de Deus. Vamos perseverar. É fácil? Não é fácil. Mas é por isso que nós temos os exemplos dos nossos heróis do passado. Porque nós sabemos que Deus jamais vai abandonar os seus filhos. Que Deus nos ajude a passar por momentos difíceis, onde nós vamos passar agora no final dos tempos, mas que possamos estar firmes e certos e convictos de que Deus está conosco. Um abraço a todos e uma boa semana.